Bom dia, hoje quinta-feira, 26 de março, estamos dando início a mais uma reunião matinal, onde falaremos sobre a taxa de desemprego divulgada há pouco pelo IBGE, que atingiu 5,9%. É a pior taxa desde junho de 2013, quando atingiu 6%, e veio abaixo, quer dizer, pior do que as expectativas, a mediana era de 5,7%. Vale destacar também que o rendimento médio real dos trabalhadores apresentou uma queda de 1,4% em fevereiro em relação a janeiro. E no anual, na comparação na base anual, a queda foi de 0,5%. Fora isso, as tensões na política permanecem, né? A criação, a volta do PL, o PMDB brigando bastante em relação a isso para não permitir a volta aí do PL. Além disso, o STF concluiu que os estados e municípios precisam pagar as precatórias até 2020. Lembrando que nessa semana mesmo, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, né, ele começou, digamos assim, iniciou essa briga entre estados e prefeituras e o governo federal. A própria Dilma declarou, né, para os mais próximos que ela se sentiu traída. E o Eduardo Paes respondeu: se tiver que trair a presidente novamente, vou trair, porque eu estou fazendo isso em benefício do Rio de Janeiro. Além disso, saiu IPC da FIP, 0,78, mais ou menos em linha, veio abaixo das estimativas esperadas pelo mercado. Fora isso, o relatório de inflação também do Banco Central, eles falando que esse ano o IPCA deve ficar assim, acima da meta, 90% de probabilidade. A gente já sabe que vai ficar acima da meta, né? Não precisa nem falar que é 90%. Põe logo 100%, que vai estourar os 6,5%. A inflação está na casa de 8%. Eles falaram que para o ano que vem o IPCA pode superar a meta, a probabilidade de 12%. Para ano que vem, vamos ver se eles voltam ao teto da meta, né, 6,5%, mas também ano que vem pode ser superado. Lá fora, bolsas em queda por conta do Iêmen. Alguém pode perguntar, pô, o que tem a ver o Iêmen com as bolsas em queda? A gente vai falar daqui a pouco. E também Grécia podendo aí gerar um calote. A Arábia Saudita, né, ela acabou enviando tropas para o Iêmen, e o Iêmen é um baixo produtor de petróleo, ele nem afetaria tanto. O problema é que ali é passagem obrigatória para escoar o petróleo. E aí você pode ter um problema para escoar esse petróleo por conta desse conflito, né, iniciado pela Arábia Saudita. Eles até colocaram aqui o nome dos xiitas que eles estão brigando, digamos assim, e é o pessoal até vou tentar pronunciar aqui, xiita Houthi, em defesa do governo liderado pelo presidente. Então isso está gerando uma alta do petróleo quase 5%, bolsas em queda, né? Por conta disso, né, na Europa caindo mais de 1%, futuros nos Estados Unidos também caindo bem, e a Grécia podendo gerar aí um calote, mesmo com os dados na Europa melhores do que o esperado. Saiu o índice de confiança do consumidor na Alemanha, melhor do que o esperado. PIB na França, em linha, e vendas no varejo no Reino Unido também melhores do que o esperado. Mas por conta da Grécia podendo dar um calote, ela tem até segunda-feira para efetuar o pagamento, e também por conta desse conflito Arábia Saudita no Iêmen, está gerando aí venda aversão a risco pelos investidores e queda na maioria das bolsas, aí, quedas profundas na maioria das bolsas, principalmente na Europa. Agora, para falar como é que abriu o mercado aqui, o índice futuro e também a moeda americana, Danilo Zanini. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, o nosso mercado aqui refletindo negativamente de acordo com a movimentação das bolsas mundiais, principalmente esse fato da alta do petróleo e essa pressão aí sobre o escoamento do petróleo, e também a taxa de desemprego faz com que a nossa bolsa reaja negativamente. O índice Ibovespa está trabalhando, o índice futuro do mercado do Ibovespa está trabalhando com queda de aproximadamente 0,7%. O dólar amanheceu neutro, teve uma desvalorização na casa de 0,4%, entretanto logo já teve uma forte movimentação, um fluxo comprador, e agora o dólar já trabalha no campo positivo de aproximadamente 0,1% a 0,2%. Ontem nós tivemos um dia positivo tanto para o índice quanto para o dólar. O índice Bovespa fechou cotado com valorização de 0,68% e o dólar trabalhando com alta de 1,92%. Vale destacar aí que os estrangeiros ficaram net compradores tanto no índice quanto no dólar. No índice eles ficaram net compradores em 4.283 contratos. Na semana eles estão com um saldo acumulado comprados em 17.386 contratos. Já o net acumulado dos estrangeiros no índice futuro está em 86.754 contratos. Ontem eles tiveram também uma atuação positiva no dólar, uma atuação até expressiva de acordo com as vendas que a gente teve ao longo do mês.
esse Caronet compradores em 17.980 contratos e seguem com um saldo acumulado de 220.790 contratos. Ontem a nossa área de análise técnica, nós tivemos um call de compra, tá, nas ações da Cosan. A entrada foi dada a 28,55, a gente tem um alvo da operação em 30,50. Se porventura bater a 29,35, a gente vai reduzir parcialmente a operação e o stop está em 27,60. Eu gostaria de destacar e chamar a atenção aí principalmente dos assessores. Pessoal, todos os calls que a nossa área de análise está chamando, tanto para day trade, swing trade, em ações, índice, dólar e também commodity, vocês podem repassar isso para a base de vocês por meio do Trade Push, tá? Que é uma maneira de vocês otimizarem aí as operações e não deixarem os seus clientes de fora da operação. Para aqueles clientes que estiverem interessados, entre em contato com o seu assessor, pergunte sobre o Trade Push e se porventura algum assessor tiver com dúvidas sobre essa ferramenta, entre em contato com a nossa área de plataformas. A equipe do TEL eles podem auxiliá-los da melhor maneira. Gostaria de desejar a todos uma excelente quinta-feira e bons negócios. Obrigado, Danilo. Na agenda lá fora ainda teve agora 9h30 pedidos de auxílio-desemprego da semana passada nos Estados Unidos. Às 10h45 tem o PMI preliminar de serviços de março e índice de atividade das empresas do Fed Dallas, meio-dia. Hoje também, a partir das 11 horas, o discurso aí do presidente do Fed de Atlanta, regional, sobre o fluxo aqui na casa ontem. Os locais terminaram o dia net vendedores em 100 milhões de reais. Impressionante. Eles aproveitaram a alta da bolsa para bater aí em vários papéis. O destaque na compra foi BR Mall, Zezetec, Hering, Itaúsa e Petro 3. Na venda, Banco do Brasil, BB Seguridade, CCR, Itaú e Vale 5. Nas duas pontas, Brasil Foods, Cielo, Lojas Renner, Petro 4 e Suzano. Já os estrangeiros terminaram o dia praticamente net zerados, R$1 milhão apenas. Poucos destaques, compraram Bradesco e Itaú e foram vendedores de Ambev, Itaúsa e TOTUS. Nas duas pontas, Brasil Foods, Braskem, Embraer, Pão de Açúcar e Ultrapar. Agora, para falar de fundamentos, eu convido aqui Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Vou começar aqui falando um pouco de Usiminas. A gente teve uma notícia de que a Ternium, que compõe o bloco de controle junto com a Nippon, ela teria feito empréstimo de parte das suas ações aí, justamente para que elas fossem usadas aí na próxima assembleia que vai definir o novo conselho de administração. Se a gente lembrar, a Ternium, ela há pouco tempo atrás, ela adquiriu as ações da Previ, é um montante bem relevante, mas esse montante ele não faz parte do bloco de controle. Então, eles decidiram fazer esse empréstimo. Se a gente lembrar também, tem algumas notícias aí ao longo do tempo de que, junto com o Lírio Parisotto, que estava montando posição e tentando se juntar com os minoritários aí para eleger assentos no conselho, em paralelo a gente tinha o BTG montando posição forte também na Usiminas ON, e muita gente falando que justamente o BTG estava fazendo isso indiretamente para a Ternium justamente também colocar um conselheiro ali, mesmo que indiretamente. Então essa doação pode ter a ver com isso, a Ternium tentando diminuir o ímpeto aí dos minoritários nesse conselho de administração, que vai ser votado dia 6 de abril. Então eles doaram ali parte das ações para que elas possam ser usadas nessa próxima assembleia. Haver aí ainda essa briga aí, essa corrida para votação e para juntar percentual para eleger conselheiros aí no Conselho de Administração da Usiminas, de novo, dia 6 de abril, tá? Passando aqui para a ALL Rumo, ontem a empresa ela divulgou um comunicado falando aí da nova relação de troca, dado que a própria ALL, assim como a Rumo, nesse meio do caminho eles tiveram a distribuição de dividendos e isso aí alterou o ratio. Então o novo ratio é 2,8793 ações da Rumo para cada ação da ALL. Então, enfim, agora todas as etapas regulatórias foram cumpridas com relação à fusão, então eles podem justamente fazer essa substituição de ações. Então, em termos de data, dia 31 de março é o último dia que negocia a LL3 e a partir do dia 1º de abril vai ter essa substituição e vai começar já a ser negociada a Rumo 3 nesse ratio de 2,87
9,3, tá? Então fica de olho aí, do dia 31 de março para o dia 1º, param de ser negociadas a ALL e começam a ser negociadas a Rumo 3. E agora passando para finalizar, na parte de educação, a Ser Educacional, ela anunciou a compra do Centro Universitário Bennett lá no Rio de Janeiro, uma aquisição de 10 milhões de reais, se a gente for ver, nada muito relevante, se a gente for colocar em termos comparativos aí o EBITDA da Ser anual, se a gente colocar isso comparando com o EBITDA anual da Ser é menos de 5%, e se a gente colocar em cima do valor de mercado da Ser é menos ainda, menos de 1%. Então, a aquisição é bem pequena, mas em termos de estratégia é interessante, porque a Ser já vem desenvolvendo essa questão de fazer aquisições aqui mais para o Sudeste, lembrando que o foco dela é Norte e Nordeste, então ela está diversificando um pouco regionalmente aí as suas universidades com essa aquisição ali no Rio de Janeiro, tá? Então, da minha parte é isso. Bom dia, Celso, bom dia a todos. Obrigado, Kim. Hoje vale a pena monitorar a partir das 10 horas, daqui a pouquinho se inicia a reunião do Conselho de Administração da Petrobras. Entre as informações, né, segundo fontes aí, apurou o broadcast, é de que hoje eles podem aprovar aí o balanço, as contas do terceiro e quarto trimestre. Por isso que as ações ontem até subiram bem. A expectativa é de que o Rumo pode ser na casa registrado pela companhia acima de 20 bilhões de reais, o que anularia o lucro e a empresa teria prejuízo. E aí não pagaria dividendos nem participação nos lucros para seus funcionários. Então vale ficar de olho quando é que eles vão divulgar e de repente anunciam isso. Fora isso, deve ser escolhido aí para o lugar do Manteiga, ex-ministro, né, da Fazenda. As informações é de que Murilo Ferreira, CEO da Vale, poderia presidir o conselho da Petrobras, mas isso já vem se falando, né, rumores aí no mercado em relação a isso. Vai destacar a BVMF, né, e CARF. Né, o CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ontem a BVMF subiu menos até do que as expectativas aí do mercado. Né, ela chegou a bater 11,50, devolveu uma boa parte desse ganho aí, muito por conta de que ontem a companhia fez um recurso em relação ao CARF, né, mas que desde 2013 vem se julgando isso. Mas o CARF, ele continuou atuando a companhia entre principal multa e juros que poderia atingir até 840 milhões de reais, segundo fonte. Né, isso em relação ao ágio, né, que ela comprou a fusão entre BMF e Bovespa, né, essa fusão, eles acham em 2008 de que a apropriação desse ágio para se pagar menos impostos é indevida. Cabe recurso, a gente acha que a probabilidade é pequena, mas esse risco sempre vai existir e quando ele vier, essas informações vêm à tona, é óbvio que batem no papel. Mas acho que vale a pena esse papel continuar sofrendo até montar uma exposição novamente em BVMF para quem não tem. Ainda para falar de fundamentos, vale destaque aí hoje chamando a Assembleia, a AGE, para deliberar sobre acordos de permuta e opção, uma confusão danada para variar. A gente prefere ficar de fora, a gente pode falar mais sobre isso no UFC. Telefônica também fazendo reestruturação a vivo na diretoria e oferta de ações confirmada, né? Isso saiu rumores na semana passada, ela confirmou uma oferta grande com esse mercado ruim, justamente para a compra da GVT. A gente prefere ficar de fora. Aquilo que a gente falou, deve se reduzir o dividendos na Vivo e também com essa oferta, com esse mercado ruim, é difícil de ver interessados no ativo. Galvão Engenharia, apesar de não ser aberta, pedindo recuperação judicial, falando que a Petrobras não vem pagando aí as dívidas, os contratos e outras companhias, e aí ela solicitou recuperação judicial. Aquilo que a gente falou, né? A Petrobras afeta o PIB, tem uma relevância e aí encadeia, né, as construtoras e outros fornecedores. Natura promovendo demissões, 70 pessoas profissionais foram demitidas, isso equivale a 1% da força de trabalho, e a Triunfo Tepis, pequena, mas anunciando aí recompra de ações no prazo de 1 ano, 7 milhões de ações, isso daria 10% das ações do float. Destaque em aluguel, eles iniciaram assim um comentário dizendo que foi um caos essa semana, está tendo squeeze de todos os lados, então tomem cuidado na hora de shortear ativos. Setor de energia muito demandado, Elet 3, Elet 6 e CEMIG, vale o destaque aí, são 3 ativos até que a gente não gosta também. Short squeeze em PDG em Cyrela. A gente viu isso, a mesa de aluguel falando que teve essa semana squeeze em PDG em Cyrela, por isso que Cyrela explodiu e PDG também. E Tecnisa, IBR, PR também, aí dificuldade de encontrar
esses ativos para doar. E hipermarcas não tem mais doador e taxa acima de 10% é outra que pode ter aí um short aí no curto prazo. Lembrando que temos daqui a pouquinho, às 11h35, o nosso UFC, onde falaremos mais detalhes sobre as empresas e sobre o mercado. Um grande abraço a todos, um grande início de quinta-feira e até lá.